Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis França, sou professor de Direito Administrativo aqui do QC e vamos trabalhar agora as funções de Estado. Dentro dessa nossa introdução ao direito administrativo, é importantíssimo a gente compreender o que é o Estado, quais são as suas funções, como que o Estado se reparte. Vamos fazer isso de uma maneira bem genérica. Esse é um tema bastante estudado no direito constitucional, mas a gente precisa ver pelo menos o que diz respeito aqui à nossa disciplina. E lá no finalzinho vamos aproveitar para trabalhar um breve conceito de direito administrativo, que também tende a te auxiliar aí nos seus estudos, tá certo? Vamos lá? Muito bem, vamos trabalhar primeiro então quais são os elementos e o conceito do Estado. Muitos doutrinadores costumam conceituar o Estado como sendo um dado território. Basicamente, o conceito de Estado vai envolver os seus elementos. Então, o Estado é o quê? É um povo, um povo que se organiza num dado território, num dado espaço físico e determina ali as suas regras. Então, esses são praticamente, basicamente, os elementos do Estado. Há divergências na doutrina, alguns estudiosos apontam outros elementos, mas basicamente é isso. É o povo, é o território, né? E essa organização que vai ser feita ali naquele contexto. Se você parar para pensar, é o que acontece, por exemplo, no Brasil. O que nós temos? Nós temos, no nosso caso, uma imensa porção territorial, temos um povo que é ligado de alguma maneira a esse Estado, e aí seriam as regras de nacionalidade, etc. E vamos dar aqui dentro uma certa organização. Então, nós temos dentro do Estado que ele é reconhecido como um ente que goza de quê? Goza de soberania. A soberania também é um elemento, uma característica fundamental do Estado. Se você abrir a Constituição da República, você vai verificar que um dos primeiros elementos traduzidos ali é justamente a soberania, que significa o quê? Mais ou menos o seguinte: aqui dentro mando eu. Não são, ao menos em tese, os Estados Unidos, ou a Argentina, ou o Chile, ou o Butão, que vão dizer o que deve ser feito aqui dentro do Brasil. No Brasil, já que nós temos a soberania, nós vamos definir as nossas regras, nós vamos definir as nossas leis, a partir da nossa Constituição, da nossa tradição, e assim sucessivamente. Agora, se do ponto de vista do direito internacional, ou seja, se do ponto de vista de como o Brasil é visto pelos outros estados, nós temos aí essa divisão de Estado, e observe que eu coloquei aqui, o Estado está com letra maiúscula, tá vendo? Por que Estado com letra maiúscula? Nós não estamos falando dos estados, as unidades da federação, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Piauí e Pará. Não é disso que estamos dizendo. Estamos falando do Estado como esse ente de direito público externo, ou seja, esse sujeito de direitos reconhecido internacionalmente como um país, uma comunidade, um Estado soberano. Tá certo? Mas isso é do ponto de vista externo. Internamente, o Estado vai concretizar essa soberania. E, seguindo a tradição francesa de divisão de poderes, nós temos o que no Brasil? Nós temos uma repartição entre funções de Estado, tá certo? Quais seriam essas funções do Estado? Nós temos uma função legislativa ou poder legislativo, nós temos uma função administrativa ou poder executivo, e nós temos também uma função judiciária ou poder judiciário. É uma noção que a gente trabalha em outros pontos da matéria. Agora, dentro dessa divisão, apesar de nós termos os três poderes, nós podemos fazer uma outra divisão. Nós vamos observar que dentro do Estado nós temos uma atividade que é superior, que é efetivamente aquela que determina os rumos do Estado. Porque, afinal de contas, se nós somos o Estado, que é um povo organizado num território, que pode definir as suas diretrizes, que vai se autodeterminar, é até o princípio da autodeterminação dos povos, previsto também na nossa Constituição, como é que isso vai ser definido? Ora, vamos ter os poderes trabalhando, por exemplo, na confecção das leis. Isso é uma função de quê? Isso é uma função de governo. Então, vamos sintetizar aqui o mais importante até aqui. Governo é uma função do Estado que vai definir as diretrizes dessas escolhas superiores que são feitas. Quer ver um exemplo? Será que nós devemos pegar o dinheiro do pré-sal a partir daquela exploração de petróleo e utilizar em saúde, em educação, ou para financiar determinados eventos, ou devemos utilizar isso para fazer o Bolsa Ferrari?
Isso é uma escolha de governo. O governo que vai dizer se aquilo deve ser utilizado como programas sociais. Vamos ampliar o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida e outros programas. Ou vamos aumentar o salário dos professores. É uma escolha política. Sempre que eu pensar em uma escolha política, o que significa a palavra política? Significa escolha. Quando eu penso em algo que é político, é algo que depende do quê? Do que nós vamos conversar e vamos combinar. Você é uma pessoa política? Você sabe ser político dentro da sua casa? Ao invés de trombar lá com a sua mãe por causa de espaço, você sabe negociar? Isso é política, você faz política dentro da sua casa. E a política do Estado é definir as diretrizes, que é basicamente o governo. Há outras maneiras de explicar o que é o governo. Há alguns doutrinadores, alguns conceitos que dizem que governo é dentro da função administrativa. Mas aqui nós estamos trabalhando da seguinte maneira. Governo é tudo que define as diretrizes fundamentais do Estado. E onde nós estudamos o que é o governo? No direito constitucional. Porque é o direito constitucional que cuida da elaboração das leis, não é verdade? E basicamente, como que é materializada a vontade do Estado? Como que a função de governo se faz valer? Por meio da aprovação de leis. Então, se o chefe do Poder Executivo, ele também pratica parte da função de governo. Por quê? Ele tem a iniciativa dos projetos de lei, ele tem a sanção dos projetos de lei, ele tem as medidas provisórias e outros mecanismos que eu insisto, você estuda calmamente no direito constitucional. Mas para o que nos importa. Bom, se o chefe do Poder Executivo quer implementar uma determinada política pública, ele não faz isso por decreto da cabeça dele. Ele tem que submeter o que ele pretende ao Poder Legislativo. Então nós temos uma função superior de escolha que vai sempre depender de um envolvimento dos poderes. Isso é política. Mas é disso que cuida o direito administrativo? Não é. Porque, acompanha comigo o raciocínio, se a função de governo ela é traduzida pelo direito constitucional, que define as suas regras, por um lado, muito bem. Se nós temos essa função de governo basicamente concretizada por meio da edição de leis e demais atos normativos que vão definir essas diretrizes, em algum momento é necessário pegar essas leis e concretizá-las, aplicá-las, torná-las efetivas. E é aí que surge a chamada função administrativa. Então, eu vou repetir uma informação importante. Função administrativa e função de governo não é a separação de poderes. Mas a separação de poderes nos ajuda a compreender a separação dessas funções. Você também pode chamar o poder legislativo de função legislativa, mas acompanhe comigo. O poder legislativo tem função legislativa, de fazer as leis, inovar no direito, tem. Mas ele também tem função administrativa. Por quê? Porque quando os deputados e senadores estão discutindo e votando as leis, sim, eles estão ali numa função política, de governo. Mas quando a Câmara Legislativa ou a Câmara dos Deputados, para falar do órgão federal, faz concurso público e nomeia servidores públicos, ele está exercendo função administrativa. E quando o Senado Federal faz licitação para comprar cafezinho, é função administrativa. Isso não é governo. Função de governo é definir para onde vão os recursos do petróleo. Isso é governo. Vamos olhar agora o poder executivo. Ele tem função de governo? Tem. Porque ele, por exemplo, trabalha na confecção das leis, propondo projetos de leis, como eu já mencionei, ou a sanção e o veto, que é um dos momentos mais importantes de participação do Poder Executivo. É um momento em que ele exerce a função de governo. Mas, num outro momento, o Poder Executivo é aquela administração pública. Os ministérios, o Ministério da Saúde tem que implementar a política de saúde que foi definida lá na lei do SUS. Aí é função administrativa. Então, olha que interessante. O Poder Executivo, ele exerce uma parcela da função de governo, mas ele exerce praticamente tudo. Não é tudo, porque eu já mostrei para você que o Legislativo e o Judiciário têm função administrativa na sua própria organização. Mas o principal da função administrativa está dentro do Poder Executivo. Enquanto as regras do direito constitucional norteiam, regem a função de governo, as regras do direito administrativo regem a função administrativa. Ficou claro isso para você? Isso é muito interessante para que você possa compreender o âmbito em que o direito administrativo vai atuar.
Você tem que ter, às vezes, a própria prova de concurso, ela mistura e ela traz informações de direito constitucional, porque tem uma linha cinzenta mesmo. Tem informações do direito administrativo, que muitas delas, aliás, estão na Constituição, e às vezes não está tão bem dividido. Mas do ponto de vista didático, é bem interessante você ter essa clareza, porque isso te ajuda a quê? Isso te ajuda a se situar diante de uma interpretação. Então, acompanha comigo. Essa administração pública vai concretizar as escolhas que foram feitas pela função de governo? Vai. Agora, essa função administrativa vai ser regida pelo direito administrativo. E como nós podemos, então, definir o direito administrativo? Vamos verificar. Direito administrativo, esse é o conceito do Eli Lopes Meireles, grande doutrinador, é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Olha que separação interessante, totalmente coerente com o que nós comentamos. Veja só, o direito administrativo não vai definir quais são os fins desejados pelo Estado. Isso virá definido lá segundo as regras do direito constitucional. Mas o que o direito administrativo faz? Ele é o conjunto de princípios e de regras, naturalmente, que vão reger a administração pública, os órgãos, os agentes, as atividades, isso é o mais importante, que tendem o quê? A realizar, concretizar diretamente. Então veja só, vamos pensar no serviço público? Nós temos uma lei dos serviços públicos no Brasil, é a Lei 8987 de 1995. Naquele momento, o legislador definiu regras para o serviço público. Isso foi a função de governo. Ela escolheu, definiu o rumo, disse, olha, é assim que nós queremos o serviço público, com tais princípios e tais regras. Muito bem. Agora, num segundo momento, aqueles que exercem a função administrativa, pode ser, por exemplo, no caso do serviço público, o executivo municipal, o executivo estadual e distrital e o executivo federal, eles vão ter que implementar direta e concretamente o serviço público. Como? Por exemplo, fazendo uma licitação, uma concorrência para contratar uma empresa de ônibus. Outro exemplo, prestando diretamente aquele serviço. O serviço de coleta de lixo é um serviço público. Tem municípios que prestam diretamente. É um serviço de competência municipal. Outros preferem fazer uma licitação e contratarem por meio de concorrência uma empresa que vai prestar aquilo. Mas quem é que está realizando concretamente o serviço público? É o Poder Executivo, porque nele está quase toda a função administrativa. E ele vai fazer isso segundo que regras? As regras e os princípios que formam o direito administrativo. Ele vai ter que seguir a lei de licitações, se ele for fazer essa concorrência, ele vai ter que seguir a própria lei de serviço público, que eu acabei de citar, ele vai estar sujeito a todos aqueles princípios, os seus servidores vão ter que seguir aquelas regras, enfim, vão incidir essas regras de direito público que formam aí o direito administrativo. Fechou? Então, uma breve síntese. Nós temos o Estado definido como um território que tem o seu povo, que tem objetivos, dotado de soberania. O Estado tem uma função de governo, cujo objetivo é definir as diretrizes, os caminhos que ele vai seguir. E ele precisa ter também uma função administrativa, cujo escopo, cujo objetivo é concretizar essa função, tornar concretos, práticos, realizar aquilo que foi definido pela função de governo. Ok? Você já conheceu aí um ótimo conceito de direito administrativo, há vários outros, cada doutrinador dá o conceito um pouco diferente, não faz tanta diferença assim. O importante é você ter essa noção para que você saiba distinguir a partir de agora quando incidem as regras de direito constitucional, exemplo, na elaboração das leis, como que é aprovada uma lei, como que se dá o processo legislativo, como que se dá o acesso dos membros do Poder Executivo e do Poder Legislativo aos cargos, eleição, tem segundo turno, não tem? Regras do direito constitucional. Por outro lado, como é o acesso aos cargos públicos? Concurso público, Lei 8.112, rege o servidor público federal? Regras do direito administrativo. Como concretizar o serviço público? Regras do direito administrativo. Como fazer licitação de cafezinho, água, papel, serviço terceirizado? Regras do direito administrativo. Porque ali nós não estamos definindo o que o Estado quer, não é a função de governo. Ali nós temos a concretização daquelas funções, daquele caminho que o Estado escolheu já, segundo as regras do direito constitucional. Seja elaborando as leis em nível municipal, estadual ou federal.
seja até mesmo emendando a Constituição e nos demais diplomas, espécies normativas aí previstos na Constituição. Ficou de bom tamanho assim? Compreendeu? Agora você pega no site várias questões sobre o assunto, faz aí algumas centenas e está pronto para a prova. Muito obrigado, até o próximo ponto, a gente volta.